Oi meninas, bem-vinda a mais um podcast das Sábias Reflexões. Meu nome é Débora e hoje nós vamos trazer um tema bem interessante. A gente vem numa temporada aí com vários temas bem reflexivos e o último episódio foi sobre saber dizer não. E hoje eu quero te fazer uma outra pergunta. A minha pergunta é bem simples, bem objetiva e eu tenho certeza que você vai pensar bastante na resposta. A minha pergunta de hoje é: você sabe aproveitar o seu tempo? Por que dessa pergunta? A gente vive em dias de grande correria, em dias de muita informação, onde a gente tem momentos muito acelerados e a gente acha que está vivendo, mas na verdade a gente só está passando, deixando o tempo passar. A gente vive esperando o final de semana, as férias, o momento ideal, a chuva passar, a aposentadoria chegar, o dinheiro cair na conta. Mas e se esse tempo nunca acontecer? E se o momento perfeito nunca vier? Hoje a gente vai falar sobre o tempo, que é o nosso bem mais precioso. E vamos aprender juntas como viver o agora antes que ele escorra pelas nossas mãos. Esse é um assunto que eu entendo muito bem, porque a gente lida com isso, a gente lida com o quebrar a rotina. E isso é um tema que vive dentro da minha família, porque é algo que a gente entende como importante. E a gente entende quais são as nossas prioridades dentro do nosso tempo. A gente sempre acha que vai dar tempo. Depois eu viajo, depois eu descanso, depois eu cuido de mim. E esse depois, ele é como um ladrão silencioso. Ele vem roubando o nosso tempo precioso. E junto com esse tempo que o depois rouba, ele também rouba os nossos sonhos. E quando a gente cai em si, a gente só vê o tempo passar e não dá mais tempo para fazer algo que a gente tanto queria. E é quando a gente se dá conta que o depois nunca chegou. Mas não é para te deixar aflita, tá, minha amiga? Mas eu não vou mentir para você, o tempo ele não volta. Ainda não inventaram essa máquina do tempo. Eu falo pro meu filho que se um dia eu tivesse um superpoder, seria de viajar no tempo. Porque olha, tanta coisa que a gente deixa passar, né? Qual seria seu superpoder? Viajar no tempo? Ser invisível? Qual seria? Porque eu entendo que a gente precisa aproveitar o agora. Gente, os dias, eles estão passando muito rápidos. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem as mesmas oportunidades, vamos assim dizer, de viver. Mas como que a gente aproveita elas? Eu entendo perfeitamente que a gente sobrevive num mundo caótico. Mas será que dessa sobrevivência a gente pode tirar algum aproveito dela e poder ter dias de prazer, dias de descanso, dias que vai amenizar a nossa correria? O problema nunca vai ser a falta de tempo, e sim a prioridade. Qual é a sua prioridade? Porque o tempo a gente sempre arruma. Quando a gente tem algo importante para fazer, a gente consegue arrumar um tempinho para ele. Mas e quando a coisa importante para fazer é para você? É para o seu bem-estar? Por que a gente não consegue ter uma prioridade? Por que a gente não consegue arrumar um tempinho para o nosso descanso mental, um tempinho para o nosso lazer? Quando a nossa mente, a nossa vida, nossa saúde mental não é prioridade, tem alguma coisa errada. Duas pessoas vivem os mesmos 10 anos. Uma, ela tem várias histórias para contar, tem várias risadas, tem vários momentos diferentes na vida. A outra, com os mesmos 10 anos vividos, ela tem boletos, cansaços, perrengues, doenças. O tempo é o mesmo. A diferença é como você vive ele. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Não, você não precisa de dinheiro. Você precisa de prioridades e escolhas. Isso que você precisa. Quantas vezes você tá com alguém que você ama, mas a sua cabeça tá em outro lugar? A gente até tá ali, mas a nossa cabeça tá lá no mercado que a gente não foi, a nossa cabeça tá no relatório que não terminou, a nossa cabeça tá no filho que ficou em casa, a nossa cabeça tá em 1000 lugares, menos ali. O tempo de qualidade é quando o corpo e a alma estão no mesmo lugar. É quando tudo faz sentido, é quando você consegue se
entrar em harmonia com você mesmo. É quando o agora é suficiente. Gente, pequenos momentos, eles fazem muita diferença. Às vezes a gente não precisa elaborar grandes metas, a gente não precisa elaborar grandes roteiros, a gente só precisa pensar no agora. Por exemplo, vem o final de semana. O que você vai fazer no final de semana? Faxina? Mercado? Por que você não larga tudo e vai fazer um piquenique? Vai fazer um piquenique com a sua família, vai fazer um piquenique com seu filho, vai levar você para tomar um café. Você não precisa fazer isso com outra pessoa, faça com você. A sua melhor companhia. Te dê de presente um dia de folga, um dia de descanso. Você não precisa fazer viagens caríssimas para dizer que está aproveitando a vida. Muito menos daquele final de semana perfeito. Porque o melhor da vida, ele tá num simples café da manhã sem pressa, num banho demorado, numa leitura de um livro sem interrupções. Enquanto o mundo todo quer que você corra, quer que você produza, quer que você se entregue, quer que te martirize por um emprego, por uma carreira, por uma posição, seu corpo, a sua alma, ele quer te frear. Ele diz para você desacelerar, ele diz para você observar, ele diz para você olhar para os lados, ele diz para você viver aquele momento que você muitas vezes passa despercebido. Você que é mãe, quantas vezes você já sentou do lado do seu filho e já perguntou para ele como que foi o dia dele na escola? Você que é pai, quantas vezes você já sentou com a sua filha, com seu filho e perguntou para ele qual foi o momento mais interessante da semana? Ou então, se vocês podem assistir um filme juntos. Gente, tempo de qualidade, ele tem que fazer parte da nossa rotina. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Quando iniciou a pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, óbvio, e a gente pensou o que fazer de diferente para deixar esses dias que estavam longos demais mais leves. E aí a gente começou a todo dia, todos os dias, às 8 horas da noite, a gente sentava nós 4 no sofá para assistir um filme. Podia ser um filme, podia ser um episódio de algum canal no YouTube, que a gente também gosta de acompanhar alguns canais. E aquilo dali se tornou o momento da família. É uma coisa simples. É um momento simples. Mas que a gente continua fazendo até hoje. Todos os dias, 8 horas da noite, a gente está assistindo um filme, um programa juntos. Todos os 4. Isso, gente, se chama tempo de qualidade. É você tirar um momento para você, um momento para sua família. A gente está focado demais no mundo lá fora e esquece do mundo aqui dentro. O mundo aqui dentro, família, e o mundo aqui dentro, você. A sua mente, a sua visão do que você quer para o seu corpo, para a sua vida. A gente deixa isso de lado. Isso não está sendo prioridade para muitas pessoas. Muitas pessoas estão perdendo o foco total do que é ser feliz, do que é viver. Vivem mais preocupados em enriquecer outras pessoas com os seus trabalhos, com as suas funções, e acabam completamente desgastando a sua vida, desgastando a sua mente. Desacelerar é dizer para a vida: eu não quero apenas existir, eu quero viver. Nem tudo precisa acontecer agora. Tudo tem o seu tempo. Tem sonhos que eles precisam amadurecer. A gente precisa amadurecer certas ideias. E eu digo que quando a gente tem um sonho, eu vou falar do sonho porque é algo que a gente estava conversando essa semana aqui em casa sobre sonhos, né? E o sonho, gente, ele é algo que a gente olha para ele e a gente acha que não vai conseguir chegar lá. E aí, como que a gente vai chegar naquele sonho? A gente precisa se esforçar para alcançar aquilo. Então, o sonho, ele precisa de amadurecimento. E toda fase do amadurecimento do sonho, ela nos ensina alguma coisa. E toda essa fase, ela pode ser aproveitada com qualidade.
Eu tenho um sonho de comprar uma casa grande. Para eu comprar uma casa grande, eu preciso o quê? Juntar um dinheiro, economizar. Isso faz parte do amadurecimento do seu sonho. Mas ao longo desse processo de amadurecimento, que vai ser as suas economias, as suas reservas, o seu planejamento, ele também precisa ter prioridade focada em você. Como que eu posso amadurecer e viver ao mesmo tempo esse sonho? Eu posso ter um tempo de qualidade de uma forma mais simples, mas nunca esquecendo na minha qualidade de vida. E tem a fase muito ruim, que é a fase da comparação. Todos os episódios a gente vem falando da comparação, porque a comparação ela é algo que acaba com a gente. Enquanto você está comparando a sua vida com a vida do seu amigo, com a vida do seu vizinho, com a vida de um personagem de internet, você está deixando a sua vida passar. A vida dos outros não é a sua vida. Cada um tem o seu tempo e o seu tempo ele é perfeito do jeito que ele é. Você só tem que saber usar e saber priorizar o que realmente importa. E aqui o que importa é você. A gente fala muito de amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu conheço, pensando na sua aposentadoria, pensando na sua velhice. Ah não, isso daí é para quando eu estiver aposentado. A gente trabalha muito com viagens. E a gente acampa, a gente tá sempre em campings. E sabe o que eu acho legal? É que enquanto muitas pessoas falam assim, não, quando eu me aposentar, eu acampo. E aí eu penso, será que você vai ter disposição para fazer isso? Será que o seu corpo vai acompanhar? Por que deixar para quando se aposentar? E aí quando você vai no camping, é muito interessante porque você vê muitas famílias. E família, gente, de todos os tipos. Famílias com dinheiro, famílias simples, famílias grandes, famílias pequenas, casais, pessoas sozinhas, gente com estruturas enormes, a galera do motorhome. E isso são pessoas de várias idades. Você vai ver casais novos com motorhome, você vai ver casais idosos de barraca, você vai ver casais idosos de motorhome, você vai ver casais novos de barraca, famílias grandes no motorhome, famílias pequenas em barraca e assim vai. O mundo do camping é um mundo muito inclusivo. Não tem isso de isso daí é coisa para idoso, isso é só para eu me aposentar. Aquilo dali é aproveitar a vida. E cada etapa do camping é uma etapa diferente. Hoje eu tô de barraca. Quem sabe amanhã eu tô de motorhome? Hoje o cara tá de motorhome, mas quem sabe amanhã ele vai estar numa barraca porque ele cansou da vida de motorhome. Isso, gente, é saber aproveitar a vida. Gente, diminua as listas, diminua as metas. O tempo, ele começa a aparecer quando a gente não carrega mais aquele peso do excesso de coisas que a gente não precisa fazer. Diga mais sim para a vida. Diga mais sim para o que você gosta. A gente falou tanto do saber dizer não. A gente realmente precisa saber dizer não para aquilo que é frustrante, para aquilo que nos acumula, para aquilo que é um peso em excesso. E aqui você precisa saber dizer sim para você. Dizer sim para as coisas importantes, para as suas prioridades. Dizer sim para aquele passeio num sábado à tarde. Dizer sim para aquele café da manhã gostoso. Dizer sim para sentar no sofá e assistir um filme quando o mundo lá fora está pegando fogo e você só quer relaxar. Dizer sim para o seu descanso. Dizer sim para a sua saúde mental. Dizer sim para você. O tempo de qualidade, ele surge quando você diz sim para a sua presença. E nem todo tempo livre, ele precisa ser preenchido. Às vezes um tempo em silêncio, um tempo ósseo, ele é importante também. É aquele momento em que você só quer ouvir a sua voz. São esses pequenos intervalos que a vida respira, que você começa a planejar novos objetivos, que você começa a planejar novas perspectivas, que pensar à toa, vamos assim dizer. Às vezes a gente só vive, né? E o mundo hoje em dia, ele é um mundo muito informativo. É um mundo que nos exige muito. É um mundo de muita comparação. É um mundo onde as pessoas,
Elas não olham para trás, elas não prestam atenção no que passou, elas não tentam corrigir os seus erros. E isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso porque quando você só vive, você não entende e não enxerga os seus erros e você não consegue consertá-los. E a gente não pode deixar o tempo passar assim. Então, minha amiga, me conta aqui. Abra seu coração. Você tá vivendo ou só tá cumprindo tabela? A vida é agora. Não espere o dinheiro sobrar, o filho crescer, o tempo melhorar para viver algo diferente. Nós viajamos com os nossos filhos. Sempre viajei com os meus filhos. E eu vejo muitas pessoas que deixam os filhos com os avós, com os amigos, com algum parente para fazer uma viagem, porque fala assim, ah não, dá muito trabalho, ah não, ele não vai lembrar, ah não. Eu nunca deixei meus filhos para fazer uma viagem. Mas eu entendo que aproveitar o tempo de qualidade com a sua família é tão importante quanto você viver um momento a dois. É tão importante quanto você viver um momento sozinha. O tempo da infância, gente, eu nunca vou deixar de falar isso. O tempo da infância é o tempo que passa mais rápido em toda a nossa vida. Nós só temos, nossos filhos, eles só vivem criança durante 12 anos. E a primeira infância, que é a que todo mundo fala que dá mais trabalho, que é a infância do bebê, do bebezinho e da criancinha, é só 2 anos e depois até os 5. E por que a gente vai perder essa infância? A gente prefere viajar com um adulto que quando bebe faz vergonha do que a criança que chora porque tá frustrada, que chora porque tá incomodada. Eu acho muito engraçado as escolhas que nós adultos fazemos, né? A gente prefere, é sério, gente, agora até eu parei para analisar. A gente prefere viajar com um adulto que bebe e faz vergonha do que viajar com uma criança. Já parou para pensar nisso? Como é louco as nossas escolhas? Qual é o tempo de qualidade que você está dando com um adulto que bebe e faz vergonha? E qual é o tempo de qualidade que você vai ter com seu filho? Com seu sobrinho? Com seu enteado? Vamos refletir nisso, gente? Porque a infância, ela passa rápido demais. E nós somos o espelho dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles olham pra gente como super-heróis. E muitas pessoas deixam eles em casa para viver uma vida diferente. Porque dá trabalho. Vamos pensar nisso e garantir para os nossos filhos também terem um tempo de qualidade. A gente tem que aproveitar o tempo do jeito que dá. E junto com quem está do nosso lado. Porque dinheiro a gente até consegue de novo, mas o tempo não. Se você precisa de um lembrete, hoje é o melhor momento para você viver algo bonito. Nem que seja tomar um café bem demorado com o celular bem longe de você. Muito obrigada por assistir esse episódio que te fez respirar mais leve e compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que precisa também aprender a ter um tempo para ela.